como a gente vem falando aqui nos últimos dias, o número de idosos está crescendo cada vez mais no Brasil, um fenômeno que também está acontecendo no mundo. Com isso, cresce também a conscientização sobre os cuidados relacionados ao bem-estar e à qualidade de vida dessa população. O aumento da idade gera maior possibilidade de desenvolvimento de lesões articulares degenerativas, como a artrose ou a osteoporose, que é a perda de massa óssea, aumentando o risco de fraturas. Por outro lado, cada vez mais os idosos praticam atividades físicas com bons resultados para o corpo, mas também tem que tomar cuidado, que isso pode aumentar o índice de lesões ortopédicas. Quem está com a gente aqui ao vivo no Notícias do Bem para falar sobre esse tema é o professor de Educação Física, Iago Vinícius. Iago, seja bem-vindo aqui ao Notícias do Bem. Bom te receber, obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, pessoal. Boa noite não, né? Boa tarde. Todos me escutando bem por aí? Todo mundo te escutando bem, te vendo bem, só coisa boa. Iago, conta pra gente, quer dizer, cada vez mais a população idosa cresce no Brasil, é um fenômeno que também está acontecendo no mundo, né? Nós estamos, inclusive, no mês, né, do idoso, no mês da pessoa idosa. Isso é um bom sinal, mas é preciso ter alguns cuidados também relacionados à forma física, relacionados ao corpo, né, quando a gente chega na terceira idade. Pois é. A gente sabe hoje que a nossa população está envelhecendo cada vez mais, né? E aí isso vai acontecendo de uma forma natural para a população, processo de desenvolvimento mesmo, e as pessoas vão desenvolvendo também alguns problemas com a saúde. Então a gente começa a trabalhar um pouco mais esses cuidados com a saúde dos pacientes para melhorar a qualidade de vida dele durante esse período dos 60 anos para cima. Quando a gente pensa em atividade física para a terceira idade? Sim, a gente pensa em atividade física para a terceira idade, principalmente na relação da prevenção. Então a gente sabe hoje que a prevenção é o melhor remédio, né? A gente tem que pensar em cuidar da nossa saúde e para os idosos, principalmente, isso é essencial. A gente tem aí várias doenças, várias patologias que acontecem devido à falta da atividade física. Então hoje a gente já sabe que o idoso mais ativo, falando principalmente das lesões, né, como você falou, articulares, a osteoporose e tudo mais, a artrose, a gente sabe que a prática regular do exercício físico vai auxiliar tanto no tratamento dessa lesão, desse problema, quanto também na prevenção para que isso ocorra de uma forma mais suave ou até prevenir para que ela não ocorra mais, tá? Então a gente sabe aí que a artrose, que é um problema que a gente tem nas articulações, por exemplo, do joelho, principalmente para os idosos, né, incomoda, e o principal sintoma que eles têm é a dor. E isso vai limitando ele a fazer a prática do dia a dia, a fazer as atividades dele do dia a dia. Então, o exercício físico ele vai fortalecer a musculatura que envolve aquela articulação e vai auxiliar para que aquela dor ela seja menor e que a pessoa também tenha uma maior tolerância a ela, fazendo com que ela continue as atividades do dia a dia sem limitações. Tem muitos pacientes, principalmente os que eu atendo, que deixam de fazer atividades ou coisas que ele já tinha na rotina do dia a dia, exatamente por causa dessa dor que ele sentia devido à artrose, ou mesmo pelo receio, né, de não saber se pode ou não pode fazer aquele exercício, aquele movimento. Pois é, quando a gente fala das lesões, né, quais são as lesões mais comuns e como é que elas podem ser evitadas e, ao mesmo tempo, manter a atividade física? Muita gente fala, né, da hidroginástica, que é uma opção interessante para os idosos, por conta do baixo impacto, enfim. Mas eu queria que você, como especialista, falasse para a gente aí a respeito das principais lesões e como evitá-las. Tá. As principais lesões que a gente tem aí, principalmente nos idosos, são lesões voltadas à parte osteomuscular. Então, as principais que a gente tem aí em relação aos joelhos, né? A gente tem a artrose, que são lesões que vão acontecer naquela cartilagem e vai incomodar muito o paciente se ele não tiver se ele não fizer um tratamento. Outro problema muito comum também é na coluna. Nós já, as pessoas acima dos 18 anos, a gente já tem uma recorrência muito grande de dores na região da coluna e problemas, lesões nessa região. E aí, a partir da terceira idade, isso também aumenta. Aí o pessoal sempre pergunta, né, qual que é a melhor modalidade, Iago, que eu posso estar fazendo para melhorar, para prevenir isso? E sempre entram com a ideia da hidroginástica, que é uma ótima modalidade, mas a gente tem que pensar que isso também é individual. Cada paciente ele vai ter um nível específico de lesão, e aí a gente vai saber identificar cada paciente e orientar ele qual que é a prática regular. O que a gente sabe hoje é que o exercício físico de resistência, né, os exercícios que envolvem carga, ele vai auxiliar muito
para que esse paciente previna essas patologias, essas principais lesões da coluna, as lesões voltadas nas articulações do joelho e até o tornozelo mesmo, tá? E vai auxiliar nesse processo de ganho de força muscular. Automaticamente o paciente vai já fazer um processo de prevenção. Lembrando que tudo é dose, a gente chama de dose e resposta, né, na nossa modalidade. Então, nada em exagero é bom e também fazer pouco demais não vai ter resultado. Não adianta eu querer fazer uma maratona em 2 dias, sendo que eu nunca treinei antes, eu nunca fiz nenhuma modalidade de atividade física, e também não adianta eu querer fazer todos os dias um percurso muito intenso, que isso também pode prejudicar a articulação, no caso da artrose e da coluna principalmente. Nunca fiz atividade física e agora eu estou numa idade um pouco mais avançada, acho que eu consigo colocar isso na minha agenda, acho que agora é importante e tal. Fica mais complicado, né? Começar depois de uma certa idade, porque o corpo não está preparado também, né? As pessoas têm muito essa dúvida. Iago, eu nunca fiz atividade física. E aí agora, agora que eu tô com meus 65 anos, eu posso começar? Pode e deve, tá, pessoal? A atividade física ela é um remédio e ela vai auxiliar muito. O que a gente tem que pensar é como eu vou iniciar. É bom ter uma orientação de um profissional, né? Principalmente, de início, a gente precisa, eu sempre recomendo aos pacientes que eles comecem indo ao médico para que ele tenha uma avaliação do médico primeiro e um aval dele para iniciar a prática. A partir daí, o médico vai trazer para ele as possibilidades também do que ele pode estar realizando e vai pedir para ele ir para um profissional especialista em movimento. No caso, nós profissionais de educação física, fisioterapeutas, tá? E aí a gente vai começar essa prática de uma forma individualizada. Não adianta eu colocar um paciente que nunca fez uma modalidade de exercício para começar a realizar ele de uma forma muito intensa. Isso pode ser prejudicial ao invés de trazer benefício para ele. E o paciente está ali exatamente para pensar nos benefícios que a atividade pode trazer. Então, sim, o idoso, a pessoa acima de 60, ela pode e deve iniciar uma prática de atividade física, mesmo que ele não tenha realizado durante a vida nenhuma outra modalidade, não tenha realizado nenhuma prática. É importante sempre a gente começar com doses menores e ir progredindo de acordo com a adaptação do próprio corpo do paciente, né? Principalmente quando se trata de pessoas que têm alguma lesão ou alguma doença crônica, como a hipertensão, o diabetes, ou como lesões, né, principalmente na região da coluna, que são regiões mais sensíveis e a gente tem que tomar um cuidado maior para que esse paciente não tenha uma recorrência de dor ou aumente essa dor durante a prática da atividade física que ele estiver realizando. Muita gente, ou muitos idosos, ou muitos familiares de idosos ainda ficam receosos, assim, vai começar a fazer atividade física, vai se quebrar, vai se bater, vai acabar ficando pior. Não, né? Ficar parado é sempre pior. O importante é fazer atividade física com acompanhamento profissional, né? Para efetivamente não se lesione durante a atividade física. Exatamente. Uma coisa que acontece muito, inclusive eu falo muito isso nas redes sociais para os meus alunos, é a relação dessa sensação de dor que ele tem, né, após o exercício. Que a gente tem a relação da dor por lesão e a dor causada pela prática de atividade física, que é o que a gente chama de fadiga muscular, né? Então, às vezes, o parente, o filho, a filha vem e fala: Iago, minha mãe, meu pai tá sentindo um incômodozinho toda vez que ele faz o exercício físico. Aí eu pergunto onde é o incômodo e eles falam que é na região muscular que foi trabalhada naquele dia. E esse incômodo é comum dentro do processo inicial da prática, né? Só que isso vai melhorando. O corpo, ele é muito inteligente, então os nossos músculos, eles se adaptam àquela prática e aquele incômodozinho, aquele que nós chamamos de dor de início tardio, ele vai passando à medida que a pessoa vai ficando mais treinada. E aí a relação da sensação de dor vai diminuindo à medida que a pessoa vai tendo isso como uma rotina da vida. A prática de exercício físico é uma coisa que a gente não pode parar, a gente tem que continuar, porque ela vai progredindo cada vez mais e vai dando mais qualidade de vida e reduzindo principalmente as dores dos pacientes. Mesmo é ficar parado, né? Os antigos já diziam isso, né? Quando você vai ficando parado, os antigos usavam uma expressão, usavam um termo que muita gente nem conhece, vai entrevando, né? Você vai ficando entrevado na cama, você não consegue nem levantar. Quer dizer, tem que fazer com acompanhamento profissional, e isso só vai fazer bem com toda certeza. Tem que só
ter cuidado, obviamente, com as lesões e ter o acompanhamento médico, até se você tiver uma lesão pré-existente, se você já tiver uma artrose, se você já tiver osteoporose, os cuidados são ainda maiores, né? Exato. Principalmente nessas patologias, a gente já sabe que o exercício físico é essencial, ele faz parte do tratamento, né? Antigamente, quando a gente estava estudando, logo no início dessas patologias, a gente entendia que o corpo deveria ficar parado, que não deveria se movimentar por risco de queda, de fratura ou por aumento da dor. E aí a gente entendeu com o passar dos estudos que é o contrário, né? O exercício físico, por exemplo, no processo de osteoporose, para o paciente que tem o diagnóstico de osteoporose, o exercício físico ele vai ajudar a ganhar a massa óssea, aumentar essa massa óssea, ou seja, o osso do paciente vai ficar mais forte. Automaticamente, esse osso mais forte, ele tem menor chance de fratura, menor chance de quebrar. Então, a gente sabe que o exercício vai auxiliar nisso. Além disso, além da massa óssea, o exercício também vai auxiliar a musculatura que está em volta. Então, o músculo vai absorver mais o impacto, principalmente na relação das quedas. A gente sabe aí que os idosos têm um número de quedas maior, né, do que os adultos, e essas quedas podem levar até ao óbito do paciente. Hoje a gente tem aí a queda como o segundo maior fator de mortalidade nos idosos. Então a gente sabe que isso é um problema que a gente tem de saúde pública que tem que ser tratado, né? A gente tem que pensar muito nisso. E aí o melhor tratamento que a gente tem em relação à queda são os exercícios, porque um músculo forte é um músculo mais equilibrado, é um músculo mais resistido e vai também favorecer a absorção do impacto na hora da queda, se houver essa queda do paciente. A gente aí, os seus contatos, quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, quem quiser te seguir nas redes sociais, né? Como é que a gente te encontra? Vocês podem me encontrar pelo Instagram, vocês podem me encontrar lá por Iago _, né, que é aquele tracinho embaixo, idoso ativo. Iago tracinho idoso ativo. Lá eu tenho vários vídeos falando, inclusive, sobre quedas, sobre as principais lesões que os idosos têm, né? Eu vou falando um pouquinho sobre patologias, diabetes, hipertensão, tudo que o pessoal sempre tem dúvidas aí sobre o que o idoso pode fazer e qual o benefício que o exercício traz para cada patologia. @Iago _idoso ativo. Segue lá o Iago para mais informações. Iago, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias do Bem. Ótimo papo, volte sempre, viu? Eu que agradeço, pessoal. O convite fica aberto aí para você. Sempre que precisar, estou à disposição.